Capítulo 3. Rastros de fogo. O vaqueiro entrou respeitosamente, torcendo as abas do chapéu com as mãos. "Olá, rapazes", cumprimentou, dirigindo-se aos ajudantes do xerife. "É o McCluskey, xerife. Trabalha no Rancho Bosler, às margens do rio", informou Rock. "Pois não, McCluskey. O que podemos fazer por você?", indagou-lhe Colorado. "Minha patroa pediu que o avisasse, xerife. Durante todo o dia houve uma movimentação de homens por aquela região. Parecia o bando que vem roubando gado." "Algum ataque?" "Não. E isso que pareceu estranho. Apenas andaram por ali de um lado para outro, como se estivessem observando o terreno." "Estranho, não? Ninguém os reconheceu?" "Estavam longe, e quando tentamos nos aproximar, eles se afastaram. Os rapazes de outros ranchos também os perceberam." "Obrigado pelo aviso, rapaz", agradeceu o Colorado. "Vai fazer alguma coisa, xerife?" "Acho que vamos lá dar uma olhada pela manhã." "Está bem, avisarei minha patroa." Despediu-se o vaqueiro e saiu. "Estranho isso, rapazes, não acham?" comentou o Colorado assim que o vaqueiro saiu. "Alguma notícia desse tipo de ação antes?" "Que eu saiba, jamais. Eles simplesmente chegavam e atacavam", informou Emmett. "Veremos isso amanhã. Agora eu estou faminto. Onde posso comer um bom bife com arroz?" quis saber. "Lá no saloon, xerife. É o melhor bife da cidade", avisou Faster. "Algum quer me acompanhar?" "Não, vamos fazer a ronda. Bom apetite, xerife." Colorado deixou a cadeia e rumou para o saloon. A cidade estava calma. Parecia uma cidade calma. Tinha uma missão pela frente e esperava resolver tudo bem rápido e rumar para seu rancho. Quando entrou no salão, fez-se um silêncio respeitoso. "Dizem que posso comer um bom bife aqui", comentou Colorado com o barman. "Vou mandar preparar um, xerife. Por que não se senta naquela mesa? Mandarei servi-lo. Quer beber alguma coisa?" "Um uísque e uma cerveja." O barman atendeu prontamente. Colorado levou os copos até a mesa e sentou-se. Foi então que percebeu, junto ao balcão, o pistoleiro vestido de negro, olhando-o com desdém. Reconheceu-o imediatamente. Era Dan Rawlings, um caçador de recompensas. O outro continuou fitando-o com insistência. Colorado já vira aquele tipo de atitude antes. Farejou encrenca no ar. Suas previsões se confirmaram quando o pistoleiro caminhou até a mesa e se sentou provocativamente. Antes que Colorado fizesse um gesto, Dan tomou o copo de uísque e o entornou de uma vez. Depois apagou o cigarro dentro da cerveja do xerife. Colorado respirou fundo e reclinou-se na cadeira. Dan sorria com desdém. Ele sabia que não haveria outra forma de apagar aquele sorriso idiota a não ser com uma bala. Só não entendia por que Dan se metia provocado gratuitamente. "Eu o julgava um homem inteligente, Dan", comentou Colorado, os olhos fixos no pistoleiro. "Por que diz isso?" "Está fazendo algo idiota, sabia?" "Eu aborreci?" "Muito." "E o que pretende fazer a respeito?" "Se você me pedir desculpas e sair daqui, talvez eu poupe a sua vida", disse Colorado em tom ameaçador. Dan riu alto, reclinando-se na cadeira e olhando ao redor. Conseguiu chamar a atenção de todos no salão. "Não vai beber sua cerveja, xerife?" provocou. Colorado segurou o copo, levantou-o no ar e fez menção de levá-lo à boca, surpreendendo Dan. Inesperadamente, porém, atirou todo o conteúdo no rosto do pistoleiro. "Maldito!" berrou Dan, saltando em pé, as mãos procurando as armas. Colorado não lhe deu tréguas. Precisava dar uma lição definitiva nele e em qualquer outro idiota que tentasse desafiar sua autoridade. Dem sacou rapidamente, mas não chegou a disparar. O xerife bateu-lhe com um copo na testa, espatifando-o. O rosto do pistoleiro se cobriu de cacos e de sangue. Colorado segurou o pulso dele com força. Um estalido seco ecoou e a mão de Rawlings ficou numa posição grotesca. O pulso estava quebrado. "Vai pagar por isso, Colorado", prometeu.
tentando sacar a arma da esquerda. O xerife não lhe deu chance novamente, enfiou o punho no estômago dele e em seguida golpeou-lhe a nuca com a mão fechada. Dem caiu pesadamente no assoalho, agora desarmado. Tentou se erguer, mas levou um chute em pleno rosto, sendo arremessado para trás como um saco de palha. Arrastou-se até o balcão e tentou apanhar uma garrafa. Colorado puxou-o pelo colarinho e golpeou-lhe os rins repetidas vezes. O pistoleiro gemeu, o corpo fraquejando. "Isto é por beber meu uísque", falou Colorado, jogando-o contra o balcão. O pistoleiro estava coberto de sangue, o rosto transformado numa máscara. "Isto é por estragar a minha cerveja", completou, desferindo um chute no rosto do pistoleiro, que tombou inanimado, vertendo sangue. Colorado virou-se para o barman. "Mande pôr esse traste em cima de um cavalo e o despachem para fora da cidade. Só quero agora um uísque, uma cerveja e aquele bife." "Como quiser, xerife", respondeu o homem, apressando-se em servir novamente. Colorado retornou para a mesa, arrumou a cadeira e sentou-se. Tudo era silêncio ao seu redor. Bebeu lentamente o uísque, saboreando-o. 2 homens apanharam um pistoleiro ensanguentado e o levaram para fora. Colorado terminou o uísque e começou a bebericar a cerveja. Foi então que ouviu vozes alteradas lá fora. Os 2 homens que haviam levado o pistoleiro retornaram assustados, olhando na direção do xerife. O motivo logo surgiu na porta do salão. Com uma espingarda de cano cerrado na mão e o rosto coberto de sangue, Dan Rollins voltava para tirar satisfações. "Cometeu um erro, xerife", disse ele, caminhando em direção à mesa. Colorado percebeu que a arma estava engatilhada. Eram 2 canos devastadores, cerrados daquela forma. Mesmo machucado daquele jeito, não seria difícil para Rollins cortá-lo ao meio com um disparo. "Acho que o erro foi seu", respondeu Colorado calmamente, apoiando a ponta das botas nas pernas da mesa à sua frente. "Vou matá-lo, maldito! Vou espalhar seu cadáver contra aquela parede!" anunciou o pistoleiro, cada vez mais perto. Colorado o olhava fixamente, aguardando o instante do disparo. "É um homem morto, xerife", afirmou Dan, torcendo o canto da boca. A arma se levantou imperceptivelmente, mirando o peito de Colorado. Num movimento rápido, o xerife empurrou a mesa para a frente, ao mesmo tempo em que jogava o corpo para trás. O gesto inesperado surpreendeu Dan Rollins, que disparou os 2 canos da arma. O salão encheu-se de fumaça por instantes. Todos julgaram que o xerife estivesse morto. Quando a fumaça se dissipou, Dan jazia tombado contra o balcão, enquanto o Colorado tinha na mão uma pistola fumegante. "Não ouvi seu disparo?", comentou alguém. "Disparou ao mesmo tempo que o pistoleiro." "É muito rápido?" Os ajudantes chegaram em seguida. Colorado explicou-lhes o que havia acontecido. O Papa Defuntos também se fez presente, revistando o corpo como de costume. Se o morto tivesse dinheiro, seria usado no funeral. Caso contrário, seria simplesmente jogado num buraco na colina, com os pés juntos. "Xerife, veja isso!", comentou o Papa Defuntos, exibindo 2 maços de notas. Colorado apanhou o dinheiro e contou rapidamente. "É muito dinheiro para um homem como este", observou, notando que as notas eram novas e ainda presas com a cinta do banco. Aquilo poderia ser uma pista importante. Desde o princípio, aquela atitude de Rollins lhe parecera forçada. Por que se meteria a desafiá-lo? Não havia motivo plausível, a menos que tivesse sido pago para isso. Mas quem pagaria um pistoleiro para matar um xerife logo no dia de sua posse? Somente alguém com culpa em cartório. "Vou confiscar este dinheiro", disse Colorado, retirando algumas notas e entregando-as ao Papa Defuntos. "Venda as armas e o cavalo dele para cobrir o resto das despesas." "Sim, xerife", concordou rapidamente o homem, soltando o cinturão do falecido. As armas foram colocadas sobre o balcão. Sempre havia alguém interessado em um par de pistolas como aquelas. Colorado retornou à sua mesa disposto a terminar o jantar antes de qualquer outra interrupção. Do lado de fora do salão, pela janela,
Oliver e alguns homens haviam acompanhado todos os acontecimentos. Tratou de retornar ao rancho para contar ao patrão o insucesso da tentativa. Naquela mesma noite, os homens de Stanley Ross avançaram contra a fazenda Bostler. O ataque aconteceu de surpresa ainda na madrugada. Annie foi ferida ao tentar defender a casa com um rifle, mas continuava firme, resistindo com coragem. Os invasores atearam fogo nos celeiros, mataram alguns vaqueiros e espalharam o pânico. O cheiro de fumaça e de pólvora se misturava ao vento noturno. Annie, mesmo ferida, conseguiu organizar os poucos homens restantes para conter o ataque. Os tiros ecoavam sem parar enquanto as chamas consumiam as construções ao redor. A luta foi longa e sangrenta. Alguns dos atacantes tombaram, mas a fazenda estava devastada. Quando enfim os bandidos se retiraram, deixando para trás corpos e destruição, a jovem desobou sobre a varanda, o rifle ainda em mãos, respirando com dificuldade. Ao amanhecer, o cenário era de devastação. O corpo do pai de Annie jazia no meio do pátio, sem vida. A jovem, abatida e ferida, chorava em silêncio diante da perda. Os vaqueiros, desmoralizados pelo ataque e pela morte do patrão, decidiram abandonar o rancho. Um a um, foram partindo sem olhar para trás, deixando Annie sozinha em meio às cinzas. Frank, um dos homens de confiança da família, aproximou-se da moça com um olhar pesaroso. Você não pode ficar aqui, Annie. É perigoso demais. Vou levá-la para a cidade. Ela não resistiu. Estava exausta, sem forças para lutar. Permitiu que a ajudasse a subir no cavalo e a conduziu para longe do rancho em ruínas. Atrás deles, as chamas ainda ardiam, consumindo o que restava da antiga vida dos Bostler.